Bom dia, hoje nós estamos aqui com o livro de Física número 1 do SAS e eu pretendo responder aqui todas as perguntas desse livro que foram retiradas de provas do Enem do módulo 1 e 2, de Física 1, 2, 3 e 4. Então, sem mais conversa, vamos para lá. Começamos com Física 1 no módulo 1. Nós não temos nenhuma pergunta que for retirada do Enem nesse assunto, então já passamos para o módulo 2. No módulo 2, nós temos como pergunta do Enem a pergunta número 3 dos exercícios propostos, página 9. Essa pergunta tem uma tirinha, uma situação que tem uma pessoa tentando desatarrachar uma porca de um parafuso e outra pessoa se oferece para ajudar e aquece o sistema porca-parafuso e então ela retira a porca do parafuso. E aí pergunta assim, o quadro a seguir oferece os coeficientes de dilatação linear de alguns metais e ligas metálicas. Nós temos um quadro com alguns metais e o coeficiente de dilatação deles. E a pergunta é, para permitir a ocorrência do fato observado na tirinha, partindo do menor aquecimento do conjunto, o parafuso e a porca devem ser feitos respectivamente de... Bom, é o seguinte, o problema aqui. Nós precisamos, o que é feito nessa tirinha é o seguinte, é o aquecimento do sistema porca-parafuso. Esse aquecimento, qual é a intenção dele? É de aumentar o buraco, vamos chamar assim, da porca, e não aumentar o parafuso, porque se a porca e o parafuso estão, se o parafuso está ajustado exatamente a esse buraco, nós precisamos que esse buraco da porca aumente e que o parafuso não aumente muito, aumente o mínimo possível. Dizer assim, que o buraco da porca aumente o máximo possível e que o diâmetro desse parafuso aí aumente o mínimo possível. Então, evidentemente, que a solução aqui é o seguinte, eu preciso da porca que tenha o maior coeficiente de dilatação, material dessa porca, e o parafuso tenha o menor coeficiente de dilatação, para que o diâmetro dele não aumente, tanto quanto o da porca. E daí vai ficar folgado esse parafuso na porca. Então basta olhar para a tabela, eu vou ver que o parafuso tem que ser de platina, para ser o que menos dilata, e vou ver que a porca, para ser o que mais dilata, tem que ser de chumbo. Então, na pergunta ele diz assim, a porca e o parafuso devem ser feitos respectivamente. Então, a porca e o parafuso, respectivamente. O material da porca, acabei de dizer que é chumbo, e o parafuso platina. Então, o parafuso e a porca, respectivamente. Então, o parafuso platina e a porca chumbo. Então, a letra C é a correta. Platina e chumbo. Vamos ver se tem alguma pergunta do Enem aqui. Em Física 1, entre o módulo 1 e 2. Não, essa era a única pergunta do Enem aqui. Tem outras perguntas interessantíssimas, mas nós estamos focados no Enem. Dito isso, então, vamos para a Física 2, também no livro 1. Vamos olhar o módulo 1 e 2. Na Física 2, vamos procurar aqui exercícios que tenham vindo do Enem. Eu tenho aqui nos exercícios para a sala, página 23, o exercício número 6. Foi retirado do Enem. Ele diz assim, duas irmãs que dividem o mesmo quarto de estudos combinaram de comprar 2 caixas com tampas para guardarem seus pertences, evitando assim a bagunça sobre a mesa de estudos. Uma delas comprou uma metálica e a outra uma caixa de madeira, de área e espessura lateral diferentes para facilitar a identificação. Um dia, as meninas foram estudar para a prova de física e, ao acomodarem na mesa de estudos, guardaram seus celulares ligados dentro das caixas, de suas caixas. Ao longo desse dia, uma delas recebeu ligações telefônicas, enquanto os amigos da outra tentavam ligar e recebiam a mensagem que o celular estava fora de área de cobertura ou desligado. Para explicar essa situação, um físico deveria afirmar que o material da caixa
cujo telefone celular não recebeu as mensagens é B. Ou é de madeira ou é de metal. Bom, aqui o negócio é o seguinte. Cada telefone celular está dentro de uma caixa. Um na caixa de madeira e um de metal. A pergunta é, quem é que não recebeu as ligações? Certamente é esse celular que está dentro da caixa de metal. Porque se a caixa de metal está fechada, o que ela vai formar? Né? O telefone está lá no interior e ela está fechada, de metal. Né? Nós vamos ter um caso aí de blindagem eletrostática, certo? O telefone ele está dentro de um recipiente, de uma gaiola de metal. Então ele não vai receber ligações devido à blindagem eletrostática, né? É a letra B. Vou dar uma analisada. A primeira diz que é de madeira e a última diz que é de madeira. A letra B diz que é de metal, a C diz que é de metal, porém ele diz que reflete todo tipo de radiação nessa caixa de metal. Não sei, não tem muito a ver, né? Radiação com receber a ligação telefone. Né? Seria o seguinte, né? Para o celular receber ligação, ele precisaria de receber um tipo de radiação. É estranho. E a D diria que o telefone não funcionava, apesar de estar na caixa de metal, porque a área lateral é maior do que da caixa. Não tem nada a ver o tamanho da lateral, né? O problema aqui é essa blindagem eletrostática causada pelo metal. Tá? Então a letra B. Dito isso, vamos procurar outro de Enem aqui, ainda no módulo 2 de Física 2. Temos a 9. A 9 diz assim: em uma manhã, 9 da página 26, em uma manhã ensolarada, uma jovem vai até um parque para acampar e ler. Ela monta sua barraca próxima de seu carro. De uma árvore e de um quiosque de madeira. Durante sua leitura, a jovem não percebe a aproximação de uma tempestade, com muitos relâmpagos. A melhor maneira dessa jovem se proteger dos relâmpagos é A. Entrar no carro. B. Entrar na barraca. C. Entrar no quiosque. D. Abrir um guarda-chuva e E. Ficar embaixo da árvore. Vamos começar da E para A, porque a letra certa é A, né? Ficar embaixo da árvore não é uma boa ideia, né? Tempestade, você correr para debaixo da árvore não é uma boa ideia. Na verdade, não é uma boa ideia você correr para perto aí de qualquer coisa aí que tenha esse formato das árvores, né? Essa coisa que cresce para cima aí não é a melhor ideia. Abrir um guarda-chuva vai no mesmo caminho aí de ficar embaixo da árvore, né? Principalmente se ele tiver uma pontinha de metal, né? Entrar no quiosque não vai resolver nada, idem para a barraca. Entrar no carro seria a melhor opção. Muitas pessoas vão pensar que entrar no carro vai proteger você das descargas elétricas por causa do isolamento dos pneus que são de borracha. Isso aí também é uma questão que eu acho que já caiu no Enem, mas não é por isso, tá? Aqui a situação do carro é a mesma da caixinha de metal que as meninas do exemplo anterior tinham guardado o celular, né? Nós vamos ter uma blindagem aí, porque o carro ele é uma caixinha de lata, né? No mesmo formato, e você vai estar lá dentro dessa caixinha de lata, né? Então você vai ter essa blindagem eletrostática aí, né? Vai acontecer também que o campo elétrico no interior do carro vai ser nulo, tá bom? Então, letra A. Tem mais alguma do Enem aqui? Módulo 2, né, de Física 2, falando já de campo elétrico. Então, vamos procurar alguma coisa aqui do Enem. Temos nas atividades propostas. A primeira diz assim: durante a formação de uma tempestade são observadas várias descargas elétricas. Os raios que podem ocorrer das nuvens para o solo, descarga descendente, do solo para as nuvens, descarga ascendente, ou entre uma nuvem e outra. As descargas ascendentes e descendentes podem ocorrer por causa do acúmulo de cargas elétricas positivas ou negativas, que induz a polarização oposta no solo. Essas descargas elétricas ocorrem devido ao aumento da intensidade do A. Campo magnético da Terra. B. Corrente elétrica gerada dentro das nuvens. C. Resistividade elétrica. D. Campo elétrico. E. Força eletromotriz. Vamos analisar uma por uma. A. Campo magnético da Terra.
Essas descargas elétricas, devido ao aumento da intensidade do campo magnético da Terra, há um aumento aí da intensidade do campo magnético da Terra que provoca essas descargas. Nada a ver. B. Corrente elétrica gerada dentro das nuvens. Olha, está acontecendo aí nas nuvens o seguinte, elas estão ficando carregadas, né? Com cargas elétricas positivas ou negativas. Porém, o problema aí é com o solo, né? O solo está lá e tem vamos dizer assim, um desequilíbrio, né, no sistema nuvem-solo. Então não tem a ver só com a nuvem, né? Não é essa história de corrente elétrica gerada dentro das nuvens. Agora, já que eu falei que é um sistema nuvem-solo, dá para a gente imaginar o seguinte. Nós temos um campo elétrico, né? Nós damos campo elétrico, a carga, você pode pensar assim, olha, nós temos um objeto aqui com a carga elétrica, então a coisa está só aqui nesse objeto. Não, nós temos o campo elétrico, né? Se eu pegar um ponto dentro do campo elétrico, existe nele uma intensidade elétrica, né? Um vetor de intensidade elétrica. Então o que acontece aqui é o seguinte, é um aumento da intensidade do campo elétrico entre as nuvens e a superfície da Terra, que é a letra C. Que é a letra D, né? A letra C diria resistividade elétrica, né? E a letra E, força eletromotriz. Coisas totalmente nada a ver com a pergunta. Então a letra D é o aumento da intensidade do campo elétrico entre as nuvens e a superfície da Terra. Esse campo elétrico vai ficando muito intenso, ocorre a descarga. 2. Um pente plástico é atritado com papel toalha seco. A seguir, ele é aproximado dos pedaços de papel que estavam sobre a mesa. Observa que os pedaços de papel são atraídos e acabam grudados ao pente, como mostra a figura. Nessa situação, a movimentação dos pedaços de papel até o pente é explicada pelo fato dos papeizinhos. Letra A. Serem influenciados pela força de atrito que ficou retida no pente. Nada a ver. Serem influenciados pela força de resistência do ar em movimento? Não também. C. Experimentarem um campo elétrico capaz de exercer forças elétricas? Sim, nós temos aí que esses papeizinhos eles experimentaram um campo elétrico, né? Eles foram atritados e quando eles foram atritados ocorreu a transferência de elétrons, né? Nós temos então aí a situação de uma carga de um objeto que está em desequilíbrio elétrico, né? Ou ele está com mais carga positiva ou mais carga negativa. E se isso acontece, nós temos um campo elétrico, aonde qualquer ponto dentro desse campo elétrico sofre uma intensidade do campo elétrico. Então é a letra C. A letra D falaria em campo magnético, capaz de exercer forças magnéticas. Pense um pouco, não vai ser, né? E a letra E diz que eles possuem cargas elétricas que permitem serem atraídos ou repelidos pelo pente. Não, não é isso, né? É o campo elétrico, a letra C. Vamos para o exercício 3. Em museus de ciências é comum encontrar máquinas que eletrizam materiais e geram intensas descargas elétricas. O gerador de Van de Graaff, aí na figura, é um exemplo como apestam as faíscas na figura 2. Então a faísca entre o gerador e um outro objeto ali, descarga elétrica do gerador, né? Que ele produz. O experimento fica mais interessante quando você aproxima do gerador em funcionamento com a mão, uma lâmpada fluorescente. Quando a descarga atinge a lâmpada, mesmo que desconectada da rede elétrica, ela brilha por breves instantes. Muitas pessoas pensam que é o fato da descarga atingir a lâmpada que a faz brilhar. Contudo, se a lâmpada for aproximada de corpos da situação na figura 2, no momento em que a descarga ocorrer entre eles, a lâmpada também brilhará, apesar de não receber nenhuma descarga elétrica. O enunciado está dizendo aí que se você tem um gerador de Van Graaff ali, você aproxima a lâmpada dele, ela recebendo ou não a descarga elétrica, ela vai brilhar. Aí a pergunta é a seguinte: a grandeza física associada ao brilho instantâneo da lâmpada fluorescente por estar próximo de descarga elétrica é o carga elétrica, campo elétrico, corrente elétrica, capacitância elétrica, condutividade elétrica.
Só que, de novo, esse exemplo parece muito com o primeiro, ou com o problema número 1, né? As nuvens e o solo. Por que nós temos a descarga? Porque nós temos um aumento da intensidade do campo elétrico. Aqui é o seguinte, por que o gerador de Van de Graaff vai produzir essa descarga na lâmpada? Por causa da intensidade do campo elétrico. Mesmo que não produza, a lâmpada vai acender porque ela está experimentando esse aumento de intensidade do campo elétrico. Então a resposta é a B, campo elétrico, novamente. Vou ver aqui se tem mais alguma pergunta do Enem. Não temos mais perguntas do Enem. Em Física 2, nós passamos para Física 3. Lembra que eu estou verificando só o módulo 1 e 2. Tá? Em Física 3, que é a ótica, né? Nós estamos falando de ótica geométrica aqui no começo. Vamos verificar aqui se nós temos aqui para a situação dos espelhos, cores, né, raios refletidos, alguma pergunta do Enem. Pronto, encontrei um aqui. Atividades propostas, página 44, módulo 1 de Física 3. Enem. Algumas crianças, ao brincarem de esconde-esconde, tapam os olhos com as mãos, acreditando que ao adotarem tal procedimento não poderão ser vistas. Essa percepção da criança contraria o conhecimento científico, porque para serem vistos os objetos. Aí tem uma série de opções, mas vamos entender. Para que eu veja um objeto, o que é preciso? Vou colocar algumas situações aí. O meu objeto não tem luz tocando esse objeto. Eu vou enxergar ele. Escuridão total, tem um objeto, eu estou andando, o que vai acontecer comigo? Vou dar de cara com o objeto, na verdade, não vou enxergá-lo. Outra situação que eu não vou enxergar o objeto, essa já aconteceu comigo, é um pouco vergonhosa, é o seguinte: você está andando no shopping, tem uma parede de vidro, você não enxerga o vidro e de cara com o vidro. Então, nesse caso, às vezes tem luz, né? No primeiro caso não havia luz, o objeto não precisava ser transparente, mas não havia luz, porém, como não havia luz, eu não enxerguei. E no segundo, havia luz, porém o objeto não refletia a luz. Ou refletia muito pouco, então eu não enxerguei também. Então, para mim enxergar o objeto é o seguinte: é preciso que esse objeto reflita a luz. Certo? Para mim enxergar o objeto é preciso que ele reflita a luz. Né? Aí eu vou enxergar. Se ele não refletir a luz, não vou enxergá-lo. Então, quando eu for olhar as alternativas aqui, ó, eu vou ter a A, por exemplo. Que os objetos, para serem vistos, precisam refletir as partículas de luz, que são os fótons, que atingem nossos olhos. Né? Eles refletem as partículas de luz e essas partículas atingem nossos olhos. Ok, vamos ler a B. A B diz que os objetos geram a luz. Né? Será que os objetos geram a luz? Será que essa caneta aqui gera a luz? Se estiver no escuro, eu vou enxergar ela? Não, ela não gera a luz. Letra C. A letra C diz que os objetos são atingidos pela partícula de luz, fóton, que é emitida pelos olhos. Meus olhos emitem os fótons que atingem o objeto. Né? Se fosse assim, eu estaria no escuro, meus olhos emitiriam luz, atingiria o objeto e eu veria ele. Né? Não, não é verdade. Não é meus olhos que emitem as partículas de luz, não. A letra D diz que os objetos refletem as partículas de luz que se chocam com os fótons emitidos. De novo, falando que os fótons são emitidos pelos olhos. Letra E diz que são atingidos pelas partículas de luz que são emitidas pela fonte externa e pelos olhos. Nossos olhos não emitem essas partículas de luz aí. Então é a letra A, né? Os objetos, para serem vistos, precisam refletir as partículas de luz que vão atingir nossos olhos. Isso aí responde também uma pergunta interessantíssima, que é o seguinte: por que um astronauta na Lua, ele olha para o chão, ele vê o chão da Lua, ele olha para o céu e ele não vê a luz solar, né? Você fala assim, por que quando você está no espaço você enxerga tudo escuro, né? Aqui na Terra a gente olha para o céu, vê o céu azul, tudo clarinho e bonitinho. No espaço, ele está lá na Lua, ele olha para cima, vê a escuridão. Por quê? E se ele olha para o chão, ele vê o chão. Exatamente isso, né? A luz, ao ser refletida num objeto, será vista pelo olho humano. No caso, nós temos a atmosfera. Então, nós olhamos e vemos o céu azul.
Se nós não tivéssemos atmosfera, quando a gente olhasse para o espaço, que é o caso do astronauta que está na Lua, se não tem nada refletindo a luz, ele não vai enxergar nada, vai enxergar a escuridão. Né? Quando ele olhar para o chão, ou para algum objeto que reflita a luz, ele vai enxergar aquele objeto. Né? Dito isso, seguimos. Para o exercício número 3, que também é do Enem. Diz aí, o efeito Tyndall é um efeito óptico de turbidez provocado pelas partículas de uma dispersão coloidal. Foi observado pela primeira vez por Michael Faraday em 1857 e posteriormente investigado pelo físico inglês John Tyndall. Esse efeito é o que torna possível, por exemplo, observar as partículas de poeiras suspensas no ar por meio de uma réstia de luz, observar gotículas de água que formam a neblina por meio do farol do carro, ou ainda observar o feixe luminoso de uma lanterna por meio de um recipiente contendo gelatina. Ao passar por um meio contendo partículas dispersas, um feixe de luz sofre o efeito Tyndall devido. Por que então que um feixe de luz sofre o efeito Tyndall? É devido que a absorção do feixe de luz, a interferência do feixe, a transmissão do feixe, a posição do feixe, ou a letra E, ao espalhamento do feixe de luz nesse meio. É a letra E, né? Ao passar por um meio contendo partículas dispersas, um feixe de luz sofre o efeito Tyndall devido ao espalhamento do feixe de luz nesse meio. Então, quando você pega uma luz e ilumina para um lado, enxerga a poeira pairando ali, esse fenômeno ocorre devido ao espalhamento do feixe de luz nesse meio, tá? É um receito vocês lerem um pouquinho, né? Google, efeito Tyndall. Próximo. A número 6, página 45, diz aí. É comum aos fotógrafos tirar fotos coloridas em ambientes iluminados por lâmpadas fluorescentes, que contêm uma forte composição da luz verde. A consequência desse fato na fotografia é que todos os objetos claros, principalmente os brancos, aparecerão esverdeados. Né? Então, se a gente tem essa composição de luz verde, ela será refletida pelo verde e pelas coisas brancas. Né? O branco reflete todas as cores. Né? Então, se eu tenho objetos brancos, eles vão refletir o verde. E objetos claros vão refletir não só o verde, como as cores secundárias aí que sejam formadas pelo verde também. Para equilibrar as cores, deve-se utilizar um filtro adequado para diminuir a intensidade da luz verde que chega aos sensores da câmera fotográfica. Na escolha desse filtro, utiliza-se o conhecimento da composição das cores luz primárias, né? Vermelho, verde e azul. Vermelho, verde e azul. Professor, eu não consigo lembrar as cores primárias. Você se lembra da sigla RGB, para formar as cores? RGB, Red, Green, Blue, né? Vermelho, verde e azul. E das secundárias? As secundárias elas são compostas pelas primárias, né? Por exemplo, o amarelo ele é o vermelho e verde. O ciano é o verde e azul. E o magenta é o vermelho e azul. Isso aqui está tudo anunciado. E a pergunta é o seguinte: na situação descrita, qual deve ser o filtro utilizado para que a fotografia apresente as cores naturais dos objetos? E aí nós temos algumas opções: ciano, verde, amarelo, magenta, vermelho. Pessoal, é o seguinte: qual que é a luz que está me causando problema? É a verde, não é? A verde ou luz que tenha sido aí composta de verde. Vamos pegar um exemplo, o ciano. O ciano não é a cor verde, ele é uma cor secundária, que é verde mais azul, ou seja, vai refletir verde aí também. Então o ciano já não me serve, o verde não me serve, o amarelo me serve? Não, o amarelo é a composição do vermelho mais verde, não serve. Tá bom? Então, a cor aí que nós temos aí nas opções aí que vai me servir é o magenta. Por que o magenta? Se você olhar ali para o enunciado, o magenta ele é o vermelho mais azul. Ele é uma cor secundária formada por vermelho mais azul. Não, ele é formada por duas cores que não inclui o verde, que está sendo o problema. Né? Então, o magenta ele vai refletir o verde? Não, ele vai absorver. Né? Então, o que nós precisamos aí é do magenta. Seguimos.
ver se eu tenho algum problema do Enem aqui. Não tenho mais problema do Enem no módulo 1. Vamos para o módulo 2, que fala dos espelhos esféricos. Vamos procurar aqui problemas do Enem também. Já encontrei aqui nos exercícios para a sala, página 51, um exercício do Enem. Diz aí o seguinte: os espelhos retrovisores que deveriam auxiliar os motoristas na hora de estacionar ou mudar de pista, muitas vezes causam problemas. É que o espelho retrovisor do lado direito, em alguns modelos, distorce a imagem, dando a impressão que o veículo está a distância maior do que a real. Maior do que a real? O veículo está a distância maior do que a real. Esse tipo de espelho, chamado convexo, né? Então, só para lembrar, o côncavo aumenta o tamanho, né? Vai parecer que está mais perto, aumenta o tamanho. Não vai parecer que mais está perto, mas aumenta o tamanho. Enquanto que o convexo, ele vai fazer parecer que está a distância maior. Tá? Só para você lembrar, côncavo para aumentar a imagem, convexo para diminuir. Né? Convexo na mercearia, para enxergar a mercearia inteira. Côncavo para maquiagem, para ver o olho bem de pertinho. Então, esse tipo de espelho aí do retrovisor é o convexo. Ele é utilizado com o objetivo de ampliar o campo visual do motorista, né? Como na mercearia. Bom, ver a pista inteira, já porque está do lado direito, né? Já que o Brasil adota a direção do lado esquerdo, assim o espelho da direita fica muito mais distante dos olhos do condutor. Sabe-se que o espelho convexo, a imagem formada está mais próxima do espelho do que ela está do objeto. Né? Sabe-se que a imagem espelho convexo, a imagem formada está mais próxima do espelho do que está do objeto. Né? Então eu olho para o espelho, eu deveria enxergar uma imagem mais próxima do espelho do que do objeto. Isso parece criar um paradoxo com a informação anterior, né? O que parece estar em conflito com a informação apresentada na reportagem. Essa aparente contradição é explicada por quê? Então, como é que é o negócio aqui? Ele está dizendo aqui que no espelho convexo, a imagem formada está mais próxima do espelho do que está do objeto. Ou seja, nós deveríamos olhar para o espelho e ver o carro que está vindo lá atrás mais perto, né? A imagem formada está mais próxima do espelho do que está do objeto, né? Fala assim, não, a gente olha para o espelho e fala, não, o carro está próximo, quando na verdade nós estamos sendo enganados, o carro está mais longe. Mas isso se contradiz com o texto, porque ele diz aí que distorce a imagem, dando a impressão que o veículo está a distância maior do que a real. Né? E por que isso acontece? Aí tem várias alternativas aqui. Uma diz que a imagem projetada na retina do motorista é menor do que a do objeto, nada a ver. A 2 diz que a velocidade do automóvel pode também não. A 3 diz que o cérebro humano interpreta como distante uma imagem pequena. Vamos segurar essa. A B diz que o espelho convexo é capaz de aumentar o campo visual do motorista. Não vejo contradição, né? Não é que seja falso, é que ela não tem nada a ver com a contradição ali. O motorista percebe a luz vinda do espelho com a parte lateral do olho. Nada a ver isso aí. A letra C é que nos dá uma ideia interessante. Como nós vamos enxergar essa imagem num tamanho pequeno, o nosso cérebro vai imaginar que está longe. Né? Está pequeno, está longe, porque nós conhecemos o tamanho real do carro. Então, se nós vemos pequeno, achamos que está longe. Letra C. Vamos para a próxima, que seja do Enem. A próxima pergunta do Enem é das atividades propostas, página 52. Diz aí, a figura mostra a superfície refletora no formato parabólico que tem sido utilizado como fogão solar. Esse dispositivo é montado de tal forma que a superfície fique posicionada sempre voltada para o sol. Nele, a panela deve ser colocada em um ponto determinado para maior eficiência do fogão. Considerando que a panela esteja posicionada no ponto citado, a maior eficiência ocorre porque os raios solares refletidos ou incidentes, esses raios solares que vão fazer com que a comida ali na panela cozinhe, asse, sei lá, esses raios são incidentes ou refletidos? Incidentes, né? Vem do sol, incide, né? Não faz sentido dizer que sejam incidentes, porque se num dia de verão os raios incidentes fizerem com que o arroz cozinhe, que o
que o churrasco asse, é melhor você não sair na rua nesse dia, né? Vai ser perigoso. Então tem a ver com os raios refletidos, tá? Na verdade acontece que o espelho côncavo, ele vai refletir os raios em um ponto, né? Os raios vão ser todos refletidos nesse ponto e ali vai ter uma concentração do calor, né? Então a resposta vai ser refletidos. A pergunta é qual desses refletidos, letra A ou B? Na letra A diz que são refletidos que passam por esse ponto definido como ponto de reflexão. Não, não é ponto de reflexão. E a letra C diz que esse ponto é o foco da parábola, né? Ou foco do espelho. Sim, exatamente. Os raios são refletidos, passam pelo foco do espelho. Se ali está a panela, ali vai ficar bem quente. Tá? Vamos procurar outro problema que seja do Enem aqui sobre espelhos esféricos. Não tem. Vamos para a próxima física, né? Nós estamos na física 3, vamos para a física 4. Procurar problemas de Enem. Vamos primeiro para o módulo 1. Na física 4, no módulo 1, nós temos aí um problema do Enem. Eu vou ler para vocês, que é o seguinte. Exercícios propostos, página 66. A Agência Espacial Norte-Americana, NASA, National Agency, Space Agency, sei lá qual que é a sigla, informou que o asteroide YU-55 cruzou o espaço entre a Terra e a Lua no mês de novembro de 2011. A ilustração a seguir mostra o asteroide percorreu sua trajetória no mesmo plano que contém a órbita descrita pela Lua em torno da Terra. Na figura está indicada a proximidade do asteroide em relação à Terra, ou seja, a menor distância que ele passou da superfície terrestre. Com base nessas informações, a menor distância que o asteroide passou da superfície da Terra foi igual a... Nós temos. Então, na figura, a informação é essa aqui, ó, que o asteroide passou a 325 mil quilômetros. 325 mil quilômetros da Terra. E aí nós temos uma série de respostas, todas dadas em quilômetros, porém esse número aqui aparece em notação científica. Nota que toda está dada em quilômetro, então eu não preciso fazer conversão. Se as respostas estivessem dadas em metros, eu teria que converter o quilômetro para metro, que seria apenas transformar isso aqui em 10 na 3. Mas não, todas as respostas estão em quilômetro, eu nem preciso me preocupar com isso. Apenas com isso. 325 mil, meus amigos, pode ser escrito facilmente, né? Escrever 325 mil de outra maneira seria escrever isso aqui, ó. 325 seguido de 3 zeros. Aqui está escrito 325 mil e aqui também. Só que aqui nessa segunda escrita está escrito de forma mais adequada para colocar em notação científica. Se eu olhar, todas as respostas está escrito 3,25 vezes 10 elevado a alguma potência, né? Ou seja, a vírgula em qualquer uma das respostas vai vir exatamente aqui depois do 3. Então, quantas casas vai ficar após a vírgula aqui, ó? Se eu trouxer a vírgula para cá, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5 casas. Então, 3,25 vezes 10 na quinta quilômetros. Essa é a resposta. 3,25 vezes 10 na quinta quilômetros. Letra D. Vamos ver se tem mais algum exercício do Enem. Aqui em Física 4. Não temos. No módulo 1 não. Vamos para o módulo 2. O módulo 2 é cinemática. Eu vou procurar algum exercício que tenha caído no Enem. Opa, achei um interessantíssimo aqui. O 9 da página 74. Esse é muito interessante. Ele vem com uma formulazinha que eu vou precisar, tá? Exercício 9. Exercício 9 diz assim: o Brasil pode se transformar o primeiro país das Américas a entrar no seletivo grupo das nações que dispõem de trens-balas. O Ministério dos Transportes prevê o lançamento do edital de licitação internacional
para a construção da ferrovia de alta velocidade Rio-São Paulo. A viagem ligará os 403 quilômetros entre a Central do Brasil, no Rio, e a Estação da Luz, no centro da capital da Paulista, em 1 hora e 25 minutos. Distância, meus amigos, dada no problema, 403 quilômetros. Variação de tempo, né? O tempo vai ser gasto 1 hora e 25 minutos. 1 hora e 25 minutos. Esse texto foi publicado em 2009, né? Tempo do governo Lula aí. Essa promessa foi nos feita e vocês já sabem que não foi cumprida, porque nós não temos esse trem-bala aí do Rio a São Paulo. Devido à alta velocidade, um dos problemas a serem enfrentados na escolha do trajeto que será percorrido pelo trem é o dimensionamento das curvas. Pessoal, é o seguinte, quando nós temos uma trajetória com curva, né, e o meu trem, carro, seja lá o que esteja falando, ele está fazendo esse movimento, nós temos aqui um movimento curvilíneo, né? É um movimento curvilíneo. E no movimento curvilíneo nós temos a chamada aceleração tangencial, né? Nós temos a aceleração aqui que nos leva para frente e temos essa aceleração que nos joga para fora da curva, né? Experimente você estar num carro, esse carro vai fazer uma curva, né? Uma velocidade muito alta. O carro tem aquele negocinho aqui para segurar, né? Por que a gente segura aqui naquele negocinho? Por causa da aceleração tangencial, que é jogar a gente para fora da curva. Então esse é o problema que ele está falando aí, da aceleração tangencial. Considerando-se que essa aceleração lateral seja confortável para o passageiro, né, e segura para o trem, seja de 0,1 grama, então eu preciso que a aceleração para ser confortável seja de 0,1 grama. 0,1 G. Em que G é a aceleração da gravidade. Né? A aceleração da gravidade é 10 metros por segundo, só que aí eu tenho 0,1, né? Essa aceleração vai ser 0,1. E que a velocidade do trem se mantenha constante em todo o percurso. Seria correto prever que as curvas existentes no trajeto deveriam ter um raio de curvatura máximo de... Então eu preciso descobrir o raio de curvatura das curvas que existem para que essa aceleração, né, vou chamar de AT, seja de 0,1 G. De 0,1 G, sendo que G é a gravidade em 10 metros por segundo. Tá? Então, aqui eu vou precisar da formulazinha, de uma formulazinha, que é essa daqui, ó. A aceleração, essa aceleração que eu estou falando aí, eu escrevi AT, ela é igual a velocidade ao quadrado dividido por raio. Velocidade ao quadrado dividido por raio. E aí o problema, ele diz que a velocidade se mantém constante, né? Considerando a velocidade se mantém constante. Se a velocidade vai se manter constante, eu vou usar esses dados aqui, esses dois aqui, para calcular a velocidade. Vamos transformar isso aqui para metros por segundo. 403 quilômetros equivalem a 1 hora e 25 minutos, tem que ser transformado em tudo isso aqui em segundos. 1 hora são 60 minutos, com 25 minutos dá 70, 85 minutos. 85 minutos tem quantos segundos? Eu tenho que multiplicar 85 por 60. 85 por 60 e eu vou saber quantos segundos eu tenho. Então aqui eu tenho 5.100 segundos. A velocidade, vocês sabem que a velocidade ela é a variação de espaço dividido pela variação de tempo, né? Delta. Nesse caso aqui os 403.000 dividido pelos 5.100, né? Variação
Aqui eu posso cancelar 2 desses zeros de cima com 2 de baixo. A minha velocidade vai ser 4.030 dividido por 51. A minha velocidade aqui dá aproximadamente 79. Eu vou colocar 80 aqui, só para facilitar minhas contas. Aí agora em metros por segundo. Agora sim eu posso vir aqui para o AT igual V ao quadrado sobre R. Agora que eu tenho a velocidade, eu tenho a aceleração, é só achar o raio, né, com essa formulazinha aqui. Então a aceleração é 0,1 g. E 1 g é 10 metros por segundo, né? Então 0,1 multiplicado por 10, isso aqui vai dar 1 igual o v ao quadrado, que no caso eu pus 80, dividido pelo raio. Né? Esse raio está aqui dividindo, vem para cá. Raio é igual a 80 ao quadrado. 8 vezes 8 é 64. Aparecem 2 zeros aqui. E o raio ele é dado em metros, né? Então, 6.400 metros é a letra E de Eureka. Vamos procurar mais problemas do Enem aí. Nós tínhamos esse. Então, o último problema do Enem que nós temos está na página 76. Esse aqui. O professor utiliza uma história em quadrinhos a seguir para discutir com os estudantes o movimento de satélites. Nesse sentido, ele pede para que analise o movimento do coelhinho, considerando o módulo da velocidade constante. Mônica joga um coelhinho no cebolinho, erra. Porém, esse coelhinho dá a volta no planeta Terra e acerta o cebolinha no último quadrinho. E ele pede para considerar, então, que a velocidade é constante. Então, trata-se de um movimento circular uniforme. Né? Velocidade constante, porém circular, dá a volta na Terra. E qual que é a pergunta aqui? Aqui a pergunta é o seguinte. Desprezando a existência de forças dissipativas, o vetor de aceleração tangencial do coelhinho no terceiro quadrinho é tangencial. Vocês veem que o coelhinho deu a volta na Terra, né? Ele não saiu pela tangente, né? Vocês voltam aqui para analisar o coelhinho, né? Ele não entrou em órbita, ele deu a volta na Terra. Ou seja, qual foi a aceleração tangencial para que o coelhinho não saísse aqui em linha reta, né? Você sabe, se você está num carro, o carro faz uma curva brusca, você tem que segurar aqui naquele aparatinho de segurar para não ser jogado para fora. O coelhinho não foi jogado para fora. É porque essa aceleração tangencial dita aqui, ela é nula. Letra A, nulo. Esse vetor de aceleração tangencial do coelhinho no terceiro quadrinho é nulo. Letra A.